O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. O povo de Israel estava sedento, porque estava sofrendo, estava sob o domínio romano, e clamavam a Deus porque esperavam nas promessas de Deus. Muitos talvez até estavam já sem esperança, mas muitos estavam procurando onde se realizaria as promessas de Deus. Então, encontrando um homem de Deus, eles seguiam e procuravam entender o que Deus estava realizando, como Deus estava realizando a sua obra. E quando viram um homem chamado João, viram que ele estava batizando, começaram a ir atrás dele. Algumas pessoas que estavam sedentas, com o coração reto, buscando a Deus verdadeiramente, procuraram ir até João para ver o que é que eles deveriam fazer, qual o problema da sociedade daquela época, por que eles estavam sofrendo tanto, por que eles estavam sem o templo, por que Deus parecia estar ausente. E eis que João proclamou um batismo de conversão. E eles achavam que João poderia ser aquele, o esperado, o prometido por Deus. Mas João Batista não era. E foi muito claro. Ele disse que deveria vir aquele que batizaria com fogo, e que não era ele que batizava com fogo, mas ele batizava com a água, um batismo de conversão. Nós deveríamos nos perguntar: quem é que estamos seguindo? Quem é que estamos escutando? Quem é que estamos procurando? Porque o povo queria a resposta de Deus, buscava a resposta de Deus. A sociedade deles, com o Império Romano oprimindo eles, estava pesada. Então, onde está aquele Deus que caminha com o povo? Aquele Deus que ia à frente do povo, abrindo o caminho, abençoando o povo, aquele Deus que deu no deserto o alimento.
E eis que, vendo João, João diz: não sou eu. Nós devemos seguir aquele que aponta sempre para Cristo. Este é um critério que nós devemos ter na nossa vida. Se o sacerdote, se o pregador, se o bispo aponta a Cristo, nos leva ao encontro com Cristo, nós podemos escutá-lo, podemos segui-lo, podemos rezar sobre o que ele está ensinando e podemos tentar colocar em prática para conseguir encontrarmos com Cristo. Aquele que fala sobre si, que quer chamar a atenção, este nós não devemos seguir. Aquele que fala para colocar a confiança em pessoas, esse nós não devemos seguir. Devemos seguir aquele que batiza com fogo, aquele que veio santificar as águas, aquele que veio para se doar por nós, para realizar na sua vida a vontade de Deus. Esse nós devemos seguir. E esse que nós devemos também nós, como cristãos, como testemunhas de Cristo, é esse que nós também devemos ajudar as pessoas a encontrá-lo. Encontrá-lo talvez conosco, caminhar juntos, porque nós também estamos perdidos. Nós também perdemos o rumo, perdemos o sentido, perdemos a direção. Nós precisamos também nos converter, rever a nossa vida, porque o mundo não está bem. E quem não é uma pessoa que olha só para o seu umbigo consegue entender que o mundo não está caminhando bem e já não está de muito tempo. Então precisa se renovar. E como renovamos? Retornando a Cristo. Não renegando Cristo, como muitos querem que fazemos, que venhamos a fazer, mas próprio assumindo Cristo na nossa vida. E como assumimos Cristo? Assumindo o nosso batismo. Aquele batismo que nós recebemos, muitos de nós, quando criança. Assumir na nossa vida esse batismo. Mas não de qualquer jeito. O problema é que nós não acreditamos mais na força do sacramento, não acreditamos mais na força, no poder de Deus, porque nós somos muito sentimentais. Então é tudo o que eu sinto, é tudo aquilo que eu experimento de uma forma sentimental, pelos sentidos. Eu sou muito ligado aos sentidos. E Deus, nós nos encontramos na fé, podemos encontrar nos sentidos, mas é a fé que me garante a presença de Deus, porque os sentidos nos enganam, os sentidos nos traem, os sentidos nos levam sempre para um prazer, para algo que não está sempre junto com Deus. A fé me leva a fazer uma escolha, a escutar o que diz o Senhor Deus e a colocar em prática. Porque Deus não é aquele que fala: olha, se você quiser, você pode amar a Deus em primeiro lugar, você pode me amar em primeiro lugar, você pode amar o próximo, você pode contar aos seus filhos a fé, passar de geração em geração. Ele não fala isso, ele fala: escuta, façam isso. Se vocês querem viver
Se vocês querem viver, coloquem em prática os meus mandamentos. Se vocês não querem viver, então façam a escolha que vocês querem. Vivam da forma que vocês quiserem, mas colham depois as consequências. Mas Deus é aquele que fala, escuta e coloca em prática. E é interessante que Jesus, ele vai até João, ele que é o Filho de Deus, vai e se submete a João. Se coloca para ser batizado por João, que diz que não é digno. Mas Jesus, ele quer santificar as águas, ele quer nos trazer o sacramento, ele quer deixar para nós também essa riqueza do batismo. Só que Lucas, ele fala muito brevemente do batismo. Ele fala que ele veio, ele diz que foi batizado. Jesus também recebeu o batismo. Pronto. Assim foi relatado o batismo por Lucas, que ele vê que Jesus também recebeu o batismo. Não fala que foi imergido na água, não fala que, ele fala que foi simplesmente receber o batismo. E o que Jesus fez depois de receber o batismo? Enquanto rezava, ele entrou em oração, recebeu o batismo e entrou em oração. Não foi fazer churrasco, festa, foi primeiro se colocar em oração, para que a graça de Deus penetrasse cada vez mais na sua vida. Ele não precisava, porque ele era filho de Deus, mas ele faz para nos ensinar que nós precisamos primeiro valorizar aquilo que recebemos. Quantos de nós recebem a comunhão e sai como se nada tivesse recebido? Não se recolhe, não conversa com o Senhor que está ainda dentro de si? Quantos de nós não valorizam os sacramentos, não se coloca em oração, não conversa com Deus, simplesmente faz as coisas porque deve fazer? Mas devemos nos converter, devemos encontrar esse Senhor. Ou senão nós não estamos procurando, estamos apenas fazendo algo que aprendemos desde criança. Mas a fé é muito mais que fazer algo, é muito mais que isso. Devemos descobrir o valor da fé, o dom que nós recebemos. Paulo, ele vai dizer, agora pode ser que eu não me lembre bem, mas ele fala que ele recebeu uma graça, a graça de poder falar aos pagãos sobre uma grandeza imensa daquilo que ele recebeu, que é o dom da fé, de transmitir aos outros a fé em Cristo Jesus. Ele tinha no coração que ele tem uma coisa tão grande e que ele recebeu algo tão grande que ele deve passar para frente, um valor, uma riqueza tão grande. E nós às vezes não damos valor pela fé que temos, não valorizamos aquilo que recebemos. E Jesus, depois de rezar, se abriu, o céu se abriu, abriu-se o céu. Quer dizer, Deus está próximo, Deus está aberto, Deus está próximo de nós. Deus não está fechado para nós, está aberto, o céu se abriu,
a comunicação agora com Deus é bem maior, é bem mais estreita, é bem mais fácil. Porque Jesus, com o batismo, abriu o céu. Se abriu o céu para nós. E veio o Espírito Santo e desceu sobre Jesus. O Espírito Santo que veio também sobre todos nós. Para que nós possamos realizar na nossa vida aquilo que Deus deseja de nós. Não temos tantas desculpas. Se nós damos desculpas, é porque nós estamos buscando o nosso prazer. Estamos buscando aquilo que nos é mais cômodo. Não queremos responsabilidade com Deus. Porque o Espírito Santo conosco, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Nossa Senhora, ela disse que nós pedimos muitas coisas. Só que nós não sabemos pedir bem. Porque uma coisa é necessária pedir: o Espírito Santo de Deus. Porque com o Espírito Santo de Deus, a nossa vida muda. A nossa vida se transforma. Aliás, ela disse que antes da missa deveríamos invocar o Espírito Santo de Deus, nos preparar invocando o Espírito Santo de Deus, para poder viver bem a missa. E não simplesmente estar presente na Santa Missa. Para podermos beber, nos alimentar da riqueza da liturgia, de tudo que Deus derrama sobre nós durante a Santa Missa, deveríamos invocar o Espírito Santo de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Podemos não sentir, mas recebemos, principalmente, aliás, os que foram crismados receberam o Espírito Santo de Deus. E Jesus escutou aquela voz que diz: eis o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Jesus é o Filho amado de Deus, que veio para nos conduzir à salvação, veio para morrer por nós, para abrir o céu, para que nós possamos ser salvos por Ele. E nós, se seguirmos o seu caminho, também a nós Deus vai dizer: filho amado. Se nós sabemos nos colocar como humildes, sabemos viver uma vida simples, humilde, obedientes a Deus, também Deus vai se compadecer conosco, também Deus vai se alegrar conosco. Também Deus vai se alegrar conosco à medida em que nós colocamos em prática na nossa vida aquilo que Deus quer de nós, deseja de nós. E essa deveria ser a nossa maior preocupação. Porque Deus, Ele pode providenciar tudo na nossa vida. Ele não vai nos desamparar. Podemos sofrer, podemos padecer, porque faz parte da vida. A vida não é um mar de rosas. Agora, se vivemos e se sofremos por Cristo, Cristo nos abençoará. Cristo estará conosco e Cristo nos reerguerá, nos conduzirá. Agora, se sofremos sem Ele, nós sofremos e continuaremos a sofrer por toda a vida e até depois da vida, porque não estamos nos unindo a Cristo, não estamos buscando nos unir a Ele. Então, irmãos, quem é que estamos buscando?
Quem é que estamos seguindo? Muitas vezes reclamamos de tantas coisas, mas o que estou fazendo para me encontrar com aquele que é o único que pode me dar esperança, é o único que pode me dar a salvação? E nós muitas vezes escutamos outras vozes, não aquelas vozes que nos levam a Cristo, mas aquelas que nos colocam medo, aquelas que nos afastam de Cristo, aquelas que nos querem nos controlar, aquelas que querem que nós venhamos a seguir ideologias mundanas. E o Senhor não veio para que nós nos tornássemos pessoas medíocres, pessoas controladas, pessoas medrosas, porque nós somos filhos amados. E qual o pai que não protege o seu filho? Qual o pai que não está junto com o seu filho? Se o filho sofre, o pai sofre muito mais, mas está lá com o filho. Se o filho está certo, correto, ele está lá sofrendo junto com o filho. Então busquemos as coisas certas, busquemos fazer o que é correto diante de Deus, não diante dos homens, e procuremos viver a nossa vida colocando em prática o nosso batismo, reassumindo o batismo na nossa vida, fazendo com que essa graça do batismo que nós recebemos venha para fora, venha nos dar força e esperança. Não podemos deixar com que o medo, com que as inseguranças deste mundo nos venha abafar nossa fé, abafar aquilo que recebemos de mais precioso, aquilo de mais grandioso, o dom da fé, que nos conduz à salvação, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos conduza e que nos dê essa força, a força do batismo, para que possamos de fato sermos testemunhas, assumir na nossa vida o batismo. Jesus foi batizado e assumiu a missão que o Pai lhe havia destinado. Que cada um de nós possa assumir na sua vida, na vida de casado, na vida religiosa, na vida de solteiro, mas assumir na sua vida o seu batismo e colocar em prática os mandamentos do Senhor.